Salve, salve galera! Hoje a gente está de volta aqui com a nossa aula da semana Solidity. Vou tentar falar a um palmo de distância do microfone, porque na aula anterior o áudio ficou muito estourado. Tô aqui novamente com o meu canal aberto para lembrar para você que se você não inscreveu, se inscreva. Se você está curtindo essas aulas, manda para um amigo que é programador ou que não é, que tem curiosidade em saber como que escreve Smart Contract. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Todo dia é dia de assunto importante aqui na semana Solidity. A gente vai estar falando sobre os tipos de variáveis, né? A gente tem o tipo de variável que ela é uma variável, a gente tem o tipo que é uma constante e tem o tipo que é imutável. Eu vou estar mostrando para vocês a diferença de cada um deles e eles são muito importantes porque a gente vai estar utilizando eles no nosso projeto final do último dia da semana Solidity. Talvez eu esqueça alguma coisa hoje, mas no decorrer da semana aí, nos últimos vídeos, nas últimas aulas, eu vou corrigir o que eu falar de errado aqui nessa aula, beleza? Então vamos lá. Hoje é o dia 4, né? Mas aqui é a aula 3, porque a gente está começando na verdade do dia 0, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou abrir aqui é o contrato que a gente fez na nossa segunda aula, né? Que a gente fez o nosso contrato Hello World. Logo de cara, eu posso explicar para vocês uma coisa que já tem nele e que já foi utilizada, que é uma variável que ela varia, né? Ela pode ter o seu valor alterado, que é essa variável do tipo string message. Na aula anterior eu não falei sobre o tipo string, porque o tipo string não é um tipo primitivo. Ele não é primitivo. O string é basicamente um array de chars. No Solid, ele não possui o tipo char, é o tipo bytes. Então, quando você diz que é string, ali por baixo dos panos é byte para ele. Então, vamos continuar aqui. Como eu havia dito, essa variável message, ela é uma variável. Só que ela não é uma variável comum. Ela é uma variável do tipo de estado. E por que é importante vocês saberem disso? Porque se vocês declararem variáveis desnecessárias, de formas desnecessárias, vai encarecer o custo do seu contrato, tanto para você mandar ele para blockchain, quanto para você chamar uma função que altera esse estado no decorrer aí do ciclo de vida do seu smart contract. Então é muito importante você definir variáveis de estado quando elas são necessárias e variáveis internas quando elas são necessárias. Mas o que é uma variável interna? Vou mostrar para vocês aqui agora. Eu declarei que essa message ela é uma variável do tipo string. Só que não tem sentido ela estar aqui, porque ela aqui onde ela está, ela se torna uma variável de estado. Só que se você reparar aqui no nosso contrato, a gente só tem uma função. Essa função, ela simplesmente lê o que está na memória do contrato. Então, não faz sentido a gente ter uma variável de estado, porque a gente não vai alterar ela em momento algum aqui desse nosso contrato. Se aqui de repente a gente tivesse uma outra função, sei lá, chamada set greetings, que ela vai receber uma string memory chamada new message, e se a gente fizesse o seguinte, message igual a new message, a gente tiraria isso aqui de view, né? E ela não retorna nada. Beleza. Agora eu criei uma função que ela altera o nosso estado. Isso aqui faria sentido no caso aqui da nossa variável de estado. Só que na aula que a gente escreveu esse contrato, a gente não tinha essa função. Então é a mesma coisa de eu comentar ela aqui. Essa função não existia. Então não faria sentido, não faz sentido a gente ter uma variável de estado se a gente não vai alterar ela em momento algum do nosso contrato. Então a primeira otimização que a gente poderia fazer aqui no nosso contrato é transformar essa nossa variável de estado em uma variável local, somente do escopo da função. Ou seja, deixa eu ver aqui, data location must be storage or memory. Então é string memory. Deixa eu ver se isso aqui vai resolver. Deixa eu ver. Essa aqui é pure. Aí. Só isso aqui que a gente fez já resolveria o problema aí de otimização do nosso contrato. O que eu fiz aqui? Eu movi uma variável que era de estado para dentro de uma função. Agora ela não tem chance alguma
de aumentar o peso no nosso contrato quando alguém fosse chamar alguma função do nosso contrato. É claro que esse contrato ele não tem nenhuma outra função que poderia ocasionar custos, né, de gás, aumentar a taxa de gás dele. Mas é interessante para você já pensar nessas otimizações no momento que você estiver escrevendo o seu smart contract. Então já mostrei aqui para vocês que se essa variável tivesse aqui de fora, eu vou fazer o seguinte. Essa aqui é tipo public message. Dentro da função a gente vai chamar essa aqui de internal message. E aqui a gente vai retornar ela. Beleza. Aqui agora a gente tem dois tipos de variáveis. A variável que é de estado, como eu havia dito, que é o contrato original que a gente escreveu no nosso segundo dia aí da semana Solid. E aqui dentro da função greetings tem uma variável da forma correta que você deveria ter feito, que eu deveria ter feito também, que é declarar a variável que não altera estado, que não depende de estado, declarar dentro da própria função. Então isso aqui agora seria a mesma coisa de excluir isso daqui e pronto, o nosso contrato teria só essa função que retorna simplesmente essa mensagem de olá semana Solid. Falando também de variáveis, é importante a gente dizer, eu te informar, que existem variáveis globais, ou seja, independente do seu contrato, se você tem estado ou não, se você modificou o estado, se você criou alguma coisa, fez algum cálculo, essas variáveis sempre vão existir. Vou mostrar aqui para vocês, aqui no documento do Solidity, da própria documentação da linguagem, que aqui ele mostra, eu vou até dar um zoom aqui, quais que são as variáveis, né, que aqui ele chama de variáveis especiais e funções, né, porque aqui embaixo tem algumas funções. Mas basicamente, pessoal, existem algumas variáveis que a gente pode chamar em qualquer parte da nossa função. Por exemplo, block.difficulty, que ele vai retornar um unsigned integer. Na aula anterior eu expliquei para vocês o que era um unsigned integer, que isso aqui basicamente é a dificuldade do bloco atual. A gente pode chamar o block.gasLimit, que vai dizer pra gente o limite de gás do bloco atual. Também tem o block.number. Eu vou estar exemplificando usando aqui o block.number, porque ele é bastante utilizado. E também o block.timestamp. Ele é bastante utilizado também, e eu ainda vou dar um disclaimer a seguir. Então vamos criar uma nova função. Function getBlockNumber. Essa função, ela vai simplesmente retornar o nosso block number. Então ela é do tipo public pure. Por que ela é pure? Ela não vai interagir com o estado do nosso contrato. Vocês viram aqui que para utilizar a variável aqui dentro, eu tive que alterar ela para pure, porque ela estava somente como view. O tipo view significa que você vai estar simplesmente vendo alguma variável do estado. Já o tipo public significa que você nem vai estar mexendo com nada do estado do contrato. Você só vai chamar o que está ali dentro dessa função. É muito importante você saber disso para otimizar ao máximo o seu contrato. Beleza. Declarei aqui que ela é putty. Eu vou botar que ela returns. Returns. O int. Beleza. O int. Eu acho que eu tenho que declarar que é memory. Não, memory seria só se fosse string. Mas aqui eu vou estar retornando block number. Você viu aqui que até a extensão que a gente está utilizando. Pera aí, deixa eu ver aqui. A função foi declarada como putty, mas essa expressão. Isso aqui é uma coisa que eu não me atentei. Essa variável global, ela está, de certa forma, lendo o estado. Então ela não pode ser do tipo putty, ela tem que ser view. Ela está lendo o estado global da blockchain. Mesmo que não seja o estado do smart contract, ela está lendo o estado da blockchain. Então ela tem que ser view e não putty. Nesse caso aqui, essa função ela simplesmente vai retornar o block.number. E vocês repararam ali que a extensão que eu estou utilizando, que é a do Juan Blanco, se eu escrevo block e aperto ponto, ele já me devolve algum dos tipos das variáveis que a gente pode encontrar aqui nessa variável global chamada block. A gente pode encontrar aqui o block hash, a gente pode encontrar o Coinbase. Se eu não me engano, o Coinbase é o endereço, deixa eu ver aqui. É o endereço de quem minerou esse bloco aqui, ó. Current block miners address. Então é o endereço daquele cara que minerou o bloco que a nossa transação está incluída.
Então aqui ele já retorna vários tipos de variáveis que a gente pode estar utilizando. E eu iria dar um disclaimer aqui para vocês desse timestamp. Exatamente, esse timestamp, que é o block.timestamp. No nosso último dia, a gente vai estar criando um projeto de loteria. E para uma loteria funcionar, a gente tem que gerar números aleatórios. Porém, em uma blockchain, não dá para gerar números aleatórios, porque uma blockchain é determinística. Qualquer tipo de cálculo que a gente fizer ali, dá para alguém, dá para um minerador ou para algum usuário que estiver utilizando aquele smart contract, ele fazer aquele cálculo antes para determinar qual que vai ser o resultado naquele momento, porque ela é determinística. A blockchain não tem nada que deixe ela aleatória. Existem formas que a gente faz um número pseudo aleatório, né? Que é utilizando o block.timestamp. Só que por que isso é um disclaimer? Até aqui no próprio site do Solidity ele fala para você não utilizar, ó. Do not rely on block.timestamp ou o null ou o block hash como source, né? Como input, como fonte de randomização. Não sei se essa é a tradução certa, mas como fonte de aleatoriedade. Acho que é assim. Porque eles falam que eles são determinísticos, que ele pode ser influenciado de alguma forma pelos miners, né, pelos mineradores. É uma forma da gente fazer números aleatórios, só que alguém da blockchain em determinado momento vai conseguir saber qual que vai ser aquele resultado. Existem maneiras de contornar isso. No último dia eu vou estar mostrando para vocês. Mas aqui a gente mostrou agora os dois tipos de variáveis que variam, né? Que são as variáveis globais, que essas daqui, block.coinbase, block.difficulty, msg.data, msg.sender. É muito importante esse msg.sender, porque ele vai retornar o endereço de quem está mandando a mensagem, né? Quem chamou aquela função. Por exemplo, se eu chamei essa função aqui, getBlockNumber, se eu quisesse saber o endereço de quem chamou essa função, era só eu pegar isso daqui, msg.sender, e aí eu saberia o endereço de quem está chamando essa função. Beleza? E pronto, a gente viu aqui a variável do tipo de estado, que seria essa daqui. Eu vou até colocar message state. E aqui a variável do tipo, ela também é uma variável, só que ela é interna da função, ela se restringe ao corpo dessa função. Ou seja, ela não vai pesar em nada outras chamadas desse contrato, não vai atrapalhar em nada outras chamadas. Então, sempre que você for utilizar uma variável só interna ali no escopo daquela função, declare aqui e nunca de fora do nosso contrato. Agora, a gente vai ver a variável do tipo constante e do tipo imutável. É muito simples esses dois, vou estar mostrando aqui para vocês. Para declarar uma variável do tipo constante, né, que não é uma variável, a gente vai precisar definir o tipo dela, no caso aqui string, definir se ela vai ser pública. Se a gente não dizer aqui que ela é pública, ela automaticamente vai ser privada. Então a gente define que ela é pública e escreve constante na frente. E depois o nome da nossa variável, né, da nossa constante. É um padrão, né, é uma boa prática a gente sempre escrever constantes com o nome todo em maiúsculo. Então não escreva uma constante igual eu escrevi essa variável de estado. Escreva uma constante desse jeito que eu vou mostrar aqui. Message constante igual, e aqui a nossa variável, né? Olá constante. E pronto. Aqui eu tenho uma constante criada. Vocês viram aqui que é muito simples. Ela diferencia de uma variável de estado somente por conter o nome aqui constante, né? O modificador constante. E por que é interessante você ter constantes aí no seu smart contract? Na nossa aula que a gente construiu esse contrato aqui de Hello World, a gente definiu que essa message ela é uma variável de estado, mas ela poderia ser muito bem uma constante, porque aí, se a gente tivesse alguma função que usaria ela para fazer algum cálculo, essa função gastaria muito menos gás. Então, se você reparar,
todos esses tipos de variáveis, todos esses aperfeiçoamentos são sempre para gastar menos gás. Isso é muito importante para você não escrever um contrato que gaste muito gás, gaste muito Ether aí, né, ou BNB ou qualquer outra moeda do seu usuário. Preocupe sempre em otimizar. Por exemplo aí, eu defini que ela é uma constante chamada message constante, que ela vai ter simplesmente ali o olá constante. Mas esse exemplo não faz muito sentido. Qual é o exemplo que faz bastante sentido aqui? Normalmente a constante ela é utilizada para quando você quer definir alguma coisa que sempre vai estar ali naquele contrato. Por exemplo, eu estou criando aqui agora uma constante que ela é um headers e ela vai se chamar owner. Ela vai estar recebendo um endereço aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum endereço. Peguei um endereço aqui. Essa constante chamada owner, ela vai receber um endereço. E é justamente para isso que esse tipo de constante é bastante utilizado. Normalmente quando você vai fazer algum contrato que tem níveis de permissão, ou que as moedas que alguém depositar lá tem que ir para algum endereço, o pessoal sempre coloca ela como uma constante e coloca o endereço ali. No caso que eu coloquei o meu endereço, eu defini que ela é o tipo address e o nome dessa constante é owner. Então a gente viu aqui mais um tipo aqui de variáveis, né, que na verdade esse é o tipo constante. Ele é muito importante porque ele vai possibilitar você otimizar o seu contrato e também escrever coisas que não se modificam. A gente colocou isso daqui, a partir do momento que esse contrato estiver na blockchain, nunca mais isso aqui vai poder ser alterado, justamente por ele ser uma constante. Diferente dessa message state, que ela pode ser alterada se a gente fizer alguma função ali que altere isso. Agora, a gente vai ver um outro tipo que é muito importante também, que é o tipo imutável. Eu coloquei aqui que o dono desse contrato vai ser esse endereço, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou estar mudando esse nome aqui para donation address, deixa eu ver, donation address. Só para exemplificar aqui o que eu vou escrever agora. Essa constante agora, ela se chama donation address, e aqui embaixo dela a gente vai estar escrevendo um outro tipo, que é agora o imutável, que é o terceiro e último tipo que eu vou mostrar nesse vídeo, que ele é muito interessante também. Ele é public, ele é um address, ele vai ser um address public. Ao invés de ser constante agora, a gente escreve immutable. E se você reparou aqui também, a extensão que a gente instalou, ela ajudou a gente a escrever esse immutable. Aqui agora eu vou estar definindo o nome dessa constante imutável, que ela vai ser o owner. E a gente escrever ponto e vírgula, deixa eu só ver o que está errado aqui. Vamos descobrir aqui o que está errado junto, né? Ele está dizendo aqui que ele esperava um identificador, mas recebeu uma palavra reservada chamada imutável, né? Pesquisando ali, eu vi que esse problema aqui é, na verdade, a versão que a gente definiu aqui no nosso arquivo. Então, vamos estar mudando a versão. Vou estar mudando aqui com vocês a versão aqui desse nosso contrato. Primeiro eu vou estar dizendo que vai ser qualquer versão. Deixa eu pegar aqui. Qualquer versão acima da 8.1 já vai funcionar isso aqui, olha. Já até sumiu o erro. Vou estar alterando ali também no truffle config. É importante vocês saberem fazer isso, porque quando der erros aí no ambiente de vocês já conseguirem resolver. Depois a gente vai abrir ali o Ctrl Shift P do VS Code. Vai escrever Solidity. Vai vir aqui em... Solidity. Change Workspace Compiler Version Remote. A gente clica aqui e coloca aquela versão que a gente definiu ali, que foi a 0.8.1. Vamos ver aqui agora o que ele deu de errado. Construction Control Flow ends without... beleza. Agora a gente já corrigiu o erro. Ele está só informando aqui pra gente que a gente declarou uma variável owner aqui imutável, só que em momento algum a gente está atribuindo valor para ela. E é aí que entra o real motivo da gente ter um tipo de variável imutável, porque senão a gente poderia utilizar diretamente uma constante, igual a gente definiu aqui, o nosso donation address, que a gente definiu que vai ser o meu endereço. Esse aí é o meu endereço.
Para definir o tipo, né, a atribuir um valor a uma imutável, a gente só consegue atribuir valor nela no construtor. E é esse o real motivo dela existir. É a única diferença dela para uma constante é que a imutável ela só define o valor no construtor e depois o valor fica ali para sempre, não tem como mudar mais esse valor. A constante, a gente pode definir o valor dela no próprio corpo do contrato, enquanto a imutável, a gente define ali o nome da variável, né, o nome dela, que ali no nosso caso é owner, e para atribuir o valor dela é no construtor. Então vamos estar escrevendo um construtor aqui, constructor. Aqui em type name, que é a extensão do Juan Blanco, eu vou estar deixando sem nada. Se eu deixar ela como public aqui, o compilador vai, o linter, né, vai dizer que tem um erro. Então eu tiro ali a keyword public. E agora sim a gente pode definir um valor para nossa imutável, né, para o nosso tipo de dado aqui imutável, owner. A gente vai estar colocando que o owner vai ser quem está fazendo o deploy desse contrato na blockchain. Para isso a gente vai estar utilizando uma das variáveis globais, que é a msg.sender. Esse aqui vai pegar o endereço de quem está criando esse contrato na blockchain. E a partir do momento que esse contrato for enviado para a blockchain, essa nossa imutável owner vai assumir o endereço de quem deployou, né? Quem fez o deploy desse contrato. E aqui está encerrado os três tipos de variáveis, né? Variáveis de estado, variáveis de escopo de função, tipos constante e tipo imutável. Só recapitulando, se você só definir igual está aqui na linha 9, isso aqui é uma variável de estado. Se você fizer igual está aqui na linha 11, isso aqui é uma constante. Se a gente quiser uma constante que tem um endereço, né? Se você quer salvar um endereço de alguma coisa, a gente pode fazer igual está aqui na linha 13, que eu escrevi o donation address e botei o meu endereço. Se a gente quiser utilizar o tipo imutável, é só a gente fazer igual está aqui na linha 16, que é o tipo, né, do nosso dado, que no caso aqui é o tipo address, a visibilidade dele, que no caso é public, e o tipo dessa variável, né, que no caso é uma imutável, e o nome dela, que aqui é owner. E no nosso construtor a gente não pode esquecer de estar assumindo o valor dela. Se a gente não assumir o valor, o linter vai dizer que está errado, igual está aqui, ó. O controle da construção termina sem inicializar todas as variáveis de estado imutáveis. Então, sempre que você quiser uma imutável, você tem que dar um valor para ela no construtor. Bem, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre variáveis constantes e imutáveis em Solidity. Novamente eu peço para vocês que, se vocês puderem, se inscreva aí no meu canal. Esse aqui é ele. É muito importante para mim a sua inscrição, o seu like também, e é mais importante ainda você compartilhar esse vídeo com algum amigo. E eu vou gostar muito mais também que você entre na comunidade do Telegram, o link tá aí na descrição. Faça parte lá, tem muita gente bacana, muita gente com conhecimento legal para agregar. Eu aposto que você vai agregar bastante conhecimento lá também. Então é isso, pessoal, até a aula de amanhã. Valeu!